orientação aos líderes. E aí, qual seria a diferença entre um conselho e uma orientação? Eu pensando um pouco, e também no desenrolar dessa passagem, do versículo 15, eu entendi que orientações são coisas que nós precisamos atentar, como, por exemplo, uma placa que sinaliza a velocidade da via, ou, sei quantos irmãos viram que um dos comentaristas sobre a tragédia, ele disse que antes os pilotos recebem uma orientação daquilo que, como está o tempo, o clima e as dificuldades, e o piloto é que decide se vai ou não seguir até aquele aeroporto. E conselhos seria aquela questão mais de mãe, de pai, tipo, leva a sombrinha, né? Ninguém fala mais guarda-chuva, né? Nem fala mais sombrinha, mas guarda-chuva. Então, pensando nisso, eu entendi o seguinte, que a Bíblia ela nos dá conselhos e nos dá orientações, sem pensar nos mandamentos, que são coisas irrevogáveis, mas como se fosse assim, o conselho, algo que eu posso aceitar ou não. Agora, as orientações são coisas que eu preciso atentar, como eu falei, do mapa, do tempo e das placas na estrada. E é mais ou menos isso que os discípulos estão fazendo nesse momento. Eles estão dando orientações para os líderes ou para as igrejas daquele tempo. E aí eu anotei primeiro o seguinte: conselhos e orientações apostólicas, nós decidimos se seguimos ou não. A diferença é que um eu posso decidir seguir ou não, e o outro eu obedeço ou não. Ou seja, um eu tenho uma opção, o outro eu tenho uma obrigação, embora também possa não seguir. Agora, acatar uma orientação apostólica independe das circunstâncias, independe das nossas vontades, independe daquilo que eu entendo como pessoa. Porque é como se Deus estivesse usando os discípulos, os apóstolos, para que nós possamos ir bem na nossa caminhada. Tanto na questão da quilometragem, da placa que eu falei, quanto na questão do tempo. É como se Deus falasse assim, leva o guarda-chuva, ou atenta para a velocidade que você está andando, ou você passou da velocidade, ou você está abaixo da velocidade. Devemos ter isso muito claro, daquilo que Deus fala a nós, através da sua palavra, e nesse caso, através da boca dos apóstolos. As orientações trazem para nós consolo. Consolo, em primeiro lugar, como sendo um alívio. Eu estou fazendo aquilo que Deus requer de mim. Então eu tenho um alívio do dever cumprido. Sabe aquele negócio? Não, hoje eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. E você dorme com a cabeça, você coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz. É esse o alívio que as orientações têm para cada um de nós. Depois, o alívio também de você não ter sido obrigado a fazer alguma coisa, porque você escolheu seguir as orientações de Deus através dos apóstolos. Então você tem um alívio porque você não precisou ser obrigado. E por último, consolo de ter sido orientado por Deus, pois é triste uma pessoa que precisa de um direcionamento, que precisa de uma ajuda e não sabe o que fazer, e muitas vezes também não consegue ouvir a Deus, porque diante de todas as placas, de todas as previsões do tempo, ela seguiu para distante do Senhor, porque uma das orientações da Bíblia, uma das maiores orientações, é o caminho, é a porta estreita, é um caminhar junto de Deus.
E isso se torna empecilho para aqueles que não seguem as orientações na hora de ouvir. Então, consolo de ter a certeza de que esse meu caminhar é orientado por um Deus Todo-Poderoso. E por último, acatar as orientações nos fortalece porque nós somos fortalecidos pelas orientações do nosso Criador. Nós somos fortalecidos porque Ele disponibilizou um manual de quem nós somos. Muitas vezes o psicólogo não consegue me entender, eu não consigo me entender, mas a palavra de Deus é como um manual para mim, principalmente, de quem eu sou, do que eu preciso, do que eu devo fazer. Acatar as orientações nos mostra o valor que nós temos, porque ninguém orienta ou ninguém quer o bem daquele que ele não valoriza. Ou seja, a mãe fala para o filho, faz assim, tá cedo para isso, não é a hora disso, porque ela ama. E a palavra de Deus é justamente isso para nós, sabe? Você é o meu filho querido, você é a minha filha querida, segue esse caminho, segue por esse caminho, faça dessa forma. Somos valorizados porque através das exortações bíblicas, Deus nos mostra o quão valorosos nós somos para Ele. Seremos melhores se conseguirmos a submissão integral, incondicional e voluntária à palavra de Deus. Porque, apesar de tudo que nós sabemos ou que nós conhecemos, Ele ainda vai dizer assim, você tem o livre-arbítrio para seguir ou não as orientações que eu estou te dando. Mas, sobre todas as coisas, entenda que eu te amo. E tudo isso, ou essa palavra que foi escrita, é para que você vá bem, é para que você cumpra com o ministério que eu tenho para a sua vida. Concluindo, eu quero ressaltar também que, para ficar claro, não existem mais apóstolos. Os apóstolos foram os 12, ou os 13, dependendo da interpretação de cada um. Então, as únicas orientações que nós devemos seguir apostólicas, ou que seja, em outras palavras, mais relevante para o nosso viver, é através daquilo que consta nas Escrituras. E esse livro de Atos está recheado disso, e eu convido os irmãos a continuarem a ler e a prosseguir nesse entendimento, que é quando a igreja nasce, é quando nós, que precisamos ser como uma criança, estamos nos braços de Deus e Ele falando assim, vamos lá, vamos caminhar, vamos lá, come isso, bebe isso, segue por esse caminho. Se os irmãos verem alguns versículos antes, é tão detalhada que ele fala assim, você tem que comer isso, não pode comer isso, e assim por diante. Que Deus abençoe